Agricultura BR. Oferecimento Agroneri, sistema de irrigação. Nosso negócio é mover a água conscientemente. EcoPower, vai onde você chamar. Central Bela Vista, máxima produção e máxima qualidade. Central Bela Vista apresenta primeiro curso avançado de andrologia bovina. Aprenda sobre as bases teórico-práticas do exame andrológico bovino, envolvendo exame clínico reprodutivo, coleta, análise de sêmen e muito mais. Dias 8 e 9 de março em Botucatu, São Paulo. Se especialize na área de reprodução e andrologia animal no maior centro genético do Brasil. Aponte seu celular para o QR Code da tela, faça sua inscrição. Nós da Agroneri somos especialistas na intensificação de pastagens com irrigação. Garantimos aos nossos clientes 10 unidades de animal por hectare ano, com um ganho médio diário acima de 1 quilo por animal. Seja também o senhor do tempo. Acabe com os períodos de seca de suas pastagens. Agroneri, a gota completa que falta em sua propriedade. Nessa edição do Agricultura BR, você vai ver que o mercado da soja segue pressionado na Bolsa de Chicago. Você vai acompanhar também nesta edição como é que vem o mercado de sêmen bovino, o balanço do ano de 2023 e as expectativas para 2024. Nessa edição do Agricultura BR, você também tem em destaque o mercado do café, principalmente a arábica, com forte volatilidade nesta semana. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, para todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, também pela Claro Net TV nos canais 190 e 690, na Sky 165 e 565. Também estamos ao vivo pelo portal sba1.com. Nele se tem notícias, informações, reportagens, entrevistas, as análises de mercado aqui do Agricultura BR, transmissão do Agrocanal e do Canal do Boi e, claro, agenda de leilões do SBA. Também estamos ao vivo nas mídias sociais, Facebook e YouTube, e você segue essas mídias sociais, aproveita para seguir também o Instagram e ficar sempre muito bem informado. Também estamos ao vivo lá no Paraguai, através da Nel TV, uma outra alternativa para você, telespectador. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. E olha, o fator de estar mais acelerada a colheita da soja faz com que no estado do Paraná se tenha um volume de embarques um pouco mais intenso. Pelo menos foi assim durante o mês de janeiro. É o que nos mostra agora o repórter Mauro Andrade. Janeiro teve uma marca recorde nas exportações do complexo soja aqui no Paraná. Somando os volumes de soja em grão, farelo e óleo de soja, foram 1,2 milhão de toneladas. A soja em grãos lidera os volumes com 853 mil toneladas que foram negociadas a $505. Em janeiro de 2023, a mesma tonelada era negociada a $595. O farelo de soja aparece em segundo lugar, com volume exportado de 365 mil toneladas, comercializados a $501 a tonelada. Em 2023, foi negociado a $528 a tonelada. Na terceira colocação, aparece o óleo de soja, com 29 mil toneladas exportadas, ao valor de $980. Em 2023, o óleo de soja era negociado a $1.226 a tonelada. Apesar do aumento expressivo nos volumes exportados, o percentual em termos financeiros não cresceu na mesma proporção devido à queda dos preços da soja no mercado internacional. Enquanto os volumes cresceram 282%, a receita cresceu somente 151%. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
A Agricultura BR traz em destaque agora a referência para a soja paga em alguns dos mais importantes portos brasileiros. Nós destacamos a entrega de soja no mês de abril. Temos os números aqui neste momento da Grãos Corretora, que mostra a entrega em abril no Porto de Santos a R$ 118,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 117,00 a saca de 60 quilos. São os números que nós destacamos em relação à soja paga no Porto. Neste momento, os preços seguem deprimindo aqui no mercado interno brasileiro. Acompanhe comigo agora como é que está a moeda norte-americana, o dólar. Você acompanha na tela agora como é que vem os números para o dólar neste momento. Nós trazemos o dólar a R$ 4,94 mais 3, com alta de 0,10% para a moeda norte-americana. Vamos conferir agora como é que estão os negócios com soja em Chicago. Soja em Chicago que perdia bastante nesta última quarta-feira. Hoje caía, mas caía pouco. Veja comigo como é que vem os negócios neste momento. Nós trazemos soja em Chicago em queda, março 11,57, $11,57 mais 6 o bushel, perda de 0,26%, maio 11,61 mais 2, perde 0,32%. As demais posições aqui, maio, junho, julho e agosto, vão perdendo 0,32%, com julho a $11,70 mais 2 o bushel, agosto $11,65 o bushel. São os números que nós trazemos agora. O mercado segue muito pressionado na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E este é o assunto que nós vamos ter agora com o Cristiano Palavro, analista de mercados, e falar principalmente a respeito dessa situação que nós temos em relação à soja perdendo muita força na Bolsa de Referência Internacional. Cristiano, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. E olha só, temos um cenário que realmente vai ficando a cada dia, de certo modo, mais complicado. À medida que a colheita do Brasil avança, é natural que se tenha mais soja disponível no mercado internacional, o desenvolvimento da soja da Argentina também, mas o que tem afetado esse mercado internacional, o que tem influenciado os investidores, fundos de investimentos em Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui contigo novamente. Fabiano, o mercado extremamente pressionado no momento, né? Depois de bater mínimas aí para os contratos março e maio, na quinta-feira da semana passada, o mercado ensaiou um movimento de recuperação puxado por posicionamentos de fundos, né, que voltaram à ponta compradora na sexta e na terça-feira, né, após o retorno do feriado da segunda lá nos Estados Unidos. Mas ontem já foi um dia bem negativo novamente. Nós tivemos fundos vendendo muito mais do que compraram ali nesses dias de reversão e novamente Chicago está bastante pressionado. Entre os destaques para essa pressão, o principal deles é o avanço da colheita no Brasil. Nós ainda temos cerca de 65% da nossa área a ser colhida, então a maior parte da oferta vai chegar ao mercado em março. E aí esse movimento de maior procura das empresas que estavam tendo dificuldades, estão ainda tendo alguma dificuldade de encontrar soja disponível para cumprir contratos mais curtos, ela vai diminuindo e a pressão no mercado volta a ser sentida. Além das perdas em Chicago, preocupa também o retorno dos prêmios que vinham subindo ao longo de fevereiro e agora tiveram algumas quedas nessa semana, realmente refletindo essa maior oferta no mercado. Olhando para Chicago exclusivamente, o que também tem afetado, né, são essas expectativas de uma área maior para a safra nova dos Estados Unidos. Isso foi divulgado na última semana, não gerou tantos efeitos, mas ainda está no rescaldo ali dessas quedas. E o fato de que os estoques norte-americanos dessa safra atual, eles têm uma grande chance de subirem ainda mais, porque hoje a soja americana não é competitiva, vai ser difícil eles conseguirem fazer as vendas de mais 9, 8,5 milhões de toneladas que estão programadas até agosto. É claro que ainda é cedo, né? Mas de fato o ritmo de exportações americanas é muito lento nesse momento, algo natural, né? Já que a soja deles é bem mais cara do que a nossa nesse momento, e é isso que coloca Chicago sob tanta pressão nesse momento. A oferta norte-americana, que era mais apertada, está ficando um pouco mais tranquila, né? Devido a essa redução das exportações. E o Brasil, por mais que coloque uma safra com problemas e com quebras, ainda é uma oferta muito grande de soja disponível no mercado, e isso, sem dúvida, vai colocando pressão sobre os preços, uma pressão, inclusive, que tende a continuar e até aumentar no mês de março, quando a colheita de outros estados começa a chegar com maior intensidade.
E lembro também, né, Fabiano, as piores áreas do Brasil foram as primeiras, daqui para frente são produtividades melhores esperadas, então isso também acaba sendo um fator de pressão. Cristiano, então temos ali uma situação, né, no qual vamos ainda ter um obstáculo, né, um cenário ainda pior em relação à precificação da soja, e é uma questão ligada à colheita brasileira. Como que deve se comportar o mercado e aí os seus agentes? E aí eu falo principalmente do produtor rural. Qual que é o comportamento esperado num cenário como esse, que teoricamente deveria ser de evitar vendas neste momento? Olha, Fabiano, evitar vendas nesse momento realmente é o sentimento do produtor para o momento, né? Ele realmente não se sente nem um pouco confortável em fazer suas vendas nesse patamar de preço. Até porque quem ainda está começando as vendas desse ano não fecha a conta total vendendo soja nos preços atuais. Então, se ele não tem pelo menos uma parte da produção já negociada lá atrás para fazer média com esses preços menores, realmente a conta está muito, muito apertada. Então, de fato, espera-se sim ainda o mercado rodando mais lento, mas o prazo do produtor ele vai diminuindo, porque 30/3 é uma data muito importante e, em especial, 30/4. E diante de uma expectativa de um mercado ainda mais pressionado daqui em diante, o produtor vai ter que tomar essa decisão de ir entrando no mercado, pelo menos parceladamente, porque não dá para esperar realmente uma movimentação muito agressiva para cima durante esse período de colheita. Esse é um período tradicional de pressão. E com mais oferta no mercado, os compradores não vão ter grandes problemas ali de fazer sua originação. Esse movimento que a gente viu ali ao longo de fevereiro, de preços subindo, de empresas pagando ágios um pouco maiores para embarques imediatos, isso vai perdendo força. Então o produtor está numa situação muito delicada, né? Muito delicada mesmo. Assumir, às vezes, um prejuízo fazendo a venda agora, ou buscar um crédito que não é barato, armazenar o grão mais para frente, que também não é barato. Então, essa venda acaba sendo a única saída de muitos produtores daqui em diante. Então, o mercado ainda vai rodar um pouco mais no mês de março para cumprir compromisso. O produtor quer segurar, mas o compromisso financeiro não permite que ele segure toda essa soja. Então, o mercado vai acabar andando mais em março, vamos ter mais venda, a compra, a demanda, ela não é totalmente fraca, a China não está bem coberta para abril em diante, então ela vai ter que vir para o mercado, mas é claro que ela também não vai inundar o mercado de demanda, ela vai comprando mediante as suas necessidades, até para não inflacionar o mercado. O produtor tem que tomar uma decisão difícil, mas ele vai ter que acabar vendendo mesmo nesse cenário de preços. Cristiano, e aí quando nós temos essa situação que você acabou de nos descrever, o que devemos ver de agora em diante, mas principalmente quando os talhões melhores da lavoura brasileira começarem a ser colhidos, o que a gente deve ver em relação à precificação da soja no Brasil? E aí eu vou te perguntar para que você seja, se tiver que ser, seja contundente para o nosso telespectador visualizar esse cenário. Olha, Fabiano, é uma situação delicada, né? Realmente a gente pensar em altas ao longo do mês de março, início de abril, é um cenário que não é o mais provável. Não é o mais provável. Realmente o mercado, se ele lateralizar, já é um sinal positivo, mas realmente a pressão está muito grande nesse momento. Volto a dizer, não é a situação ideal, os preços de hoje estão longe de qualquer desejo do produtor, mas ele vai ter que tomar a decisão, porque carregar esse grão também custa caro, contratar crédito para carregar o grão, quem fez isso no ano passado sabe da péssima experiência que teve, então assim, realmente é uma decisão difícil, mas a decisão de venda ela precisa ser tomada. Pode fazer isso parceladamente, pode fazer isso não numa tacada só, pode usar operações em bolsa para participar do mercado ainda até julho, setembro, mesmo depois de ter vendido já a sua safra física, né, comprando contratos aí na B3 ou na CBOT. Então ele tem que buscar uma estratégia, mas sair da venda do físico nesse momento é muito difícil, porque os compromissos não esperam. O mercado é ruim, não incentiva vendas, o que leva ao incentivo de vendas agora é a necessidade de caixa. E realmente, sendo bem sincero, né, a gente tem que trazer uma visão clara, não há uma expectativa de uma mudança significativa no mercado positiva para próximos 30, 40 dias. Vai ser muito difícil. É agora que a grande safra brasileira, o grande volume de safra brasileira colhido, é agora que ele chega no mercado.
Nós temos estados mais adiantados, como o Mato Grosso, mas a grande maioria dos estados brasileiros vai crescer a sua colheita daqui em diante, e são as melhores áreas. Então, realmente, a gente pode esperar mais pressão sobre os preços, sim. Cristiano, nós temos uma realidade do agronegócio brasileiro que ela passa pelo seguinte. Vou começar falando de bovinos, bovino de corte. Nós estamos finalizando o ciclo, o ápice ao contrário, né? O fundo do poço provavelmente foi 2023, mas 2024 ainda tem muita pressão, com muito abate de fêmeas. É um cenário que já era esperado, já de certo modo é precificado pelo mercado. Nós estamos falando de soja, sobre as perdas, há levantamentos que mostram uma perda de valor em torno de 26% no acumulado desse ano, que realmente é muito pouco, não tem 2 meses o ano de 2024 ainda, e o milho também vem num cenário muito parecido, com queda de 24% no acumulado deste ano de 2024. Como é que vocês estão enxergando este momento em relação ao setor do agronegócio como um todo? E se eu fosse citar o algodão também, tem uma perda de 25%, mas o que vocês estão enxergando neste momento para o setor do agronegócio e como que o setor sai deste cenário? Estou falando sair do ponto de vista cronológico, quando ele entrar na campanha 24-25, como é que deve ser preparado este cenário, principalmente para as culturas agrícolas? Olha, Fabiano, eu diria que se não é um dos piores momentos aí que a gente tem pensando em margens do produtor e endividamento do setor, talvez seja um dos piores que já observamos até agora, porque nós vivemos um período de euforia de preços altos, e os preços altos não foram só nas nossas commodities, nas nossas vendas. As máquinas subiram muito, os arrendamentos subiram muito, os custos em geral ainda não caíram na intensidade da queda das commodities, dos grãos. Então nós estamos vendo um cenário de margens extremamente apertadas, isso vai levar a um aumento do endividamento do setor, um aumento das prorrogações de dívida, da contração de crédito ou alongamento de crédito para cobrir buracos desse ano, que estão ficando cada vez mais evidentes aí para esse ano. Realmente é um momento delicado do setor, um momento aí que muitos buscaram novos investimentos, o produtor investe muito na sua produção, no aumento dela, na tecnificação, na melhora de produtividade. Nós vimos ao longo desses 4 anos um salto de quase 5 milhões de hectares na área de soja do Brasil e um salto muito significativo na produtividade média brasileira. Isso é fruto de investimentos e do profissionalismo do produtor. Mas isso tudo custou caro por ser feito num momento de inflação muito alta, num momento em que tudo estava muito inflacionado. Agora, quando a gente volta para uma realidade de preços um pouco mais próximos do pré-pandemia, as dívidas assumidas lá atrás ainda estão fixadas a preços de durante a pandemia. Então, é um momento muito, muito delicado do setor. Realmente o produtor precisa pensar ali como ele vai sair desse problema. Ele vai ter que assumir ali margens muito menores para 2023, 2024 e começar a planejar para frente. Realmente esse é um ano para deixar para trás empate, pequenas margens, prejuízos em alguns casos e já buscar soluções futuras. Nós já estamos vendo aí negociações começando para 2024 na parte de adubos principalmente. As condições encontradas já são muito mais favoráveis, inclusive na relação de troca, mesmo com a soja tão pressionada. Então, realmente, é pensar em maior segurança para os próximos anos para conseguir contornar esse momento que é muito delicado. E ele não está só na soja, como você falou, nós temos aí a pecuária também muito pressionada, nós temos o milho, que apesar de uma expectativa de queda na área, ele ainda tem um cenário delicado, porque os preços internacionais estão caindo muito, e para não sobrar estoque no Brasil, mesmo com uma produção menor, a gente precisa exportar, e o nosso milho hoje é caro para exportação. Então é todo um cenário muito delicado. O produtor vai ter que focar muito na estratégia daqui para frente, deixar esse passado para trás, assumir essas broncas aí do passado para trás, pensar para frente e realmente buscar ali mais segurança, margens um pouco mais apertadas, mas que tem que se manter no negócio. Margens mais apertadas, aquela coisa, lucro pequeno não quebra ninguém. Então é realmente um momento ali do setor se planejar melhor e rodar com mais segurança para frente para conseguir contornar isso. Já vimos problemas no passado, já vimos grandes endividamentos no passado e o produtor superou tudo isso e cresceu como nunca antes.
É um momento delicado, mas a nossa agricultura, o nosso produtor vai se sobressair a isso, vai continuar fazendo seu trabalho de casa, e eu tenho certeza que as oportunidades novamente virão e o setor vai contornar tudo isso. Cristiano, vou encerrar nossa entrevista até trazendo, de certo modo, uma afirmação, porque não gostamos de falar, produtor também não gosta, mas a verdade é que nós estamos, de certo modo, num momento de crise. Então, o questionamento que eu faço é em relação a quando que essa crise começou. Nós estamos naquele momento em que as grandes empresas no mundo todo estão fazendo a divulgação dos seus relatórios trimestrais, no caso do quarto trimestre de 2023. Eu vou citar duas empresas que são das maiores do mundo e da área de fertilizantes. E fertilizantes tem também aquela questão, impacto da Rússia lá em 2022, né, em relação a fornecimento, também a bloqueios. Então tem um fator aqui diferente quando fala de fertilizantes. Mas a maior empresa norte-americana apresentou no quarto trimestre de 2023 um recuo de 30,2% no lucro. A maior empresa canadense, e todas elas atuam aqui no Brasil, tem um recuo no seu lucro de 84,3%. E se nós pegarmos a maior indústria global de máquinas agrícolas, o valor das ações já recuaram mais de 15%, mais de 16% até o momento, só no ano de 2024. Aí eu te pergunto, quando que essa crise ela começou a sinalizar, quando que ela se instalou? Olha, para o produtor rural, a crise veio mais recentemente. No caso dessas empresas, Fabiano, a única coisa que a gente tem que ponderar é que o resultado negativo ele está sendo sobre um período de resultados muito, muito positivos. Todo o impacto gerado pela guerra, Rússia e Ucrânia, que inflacionou os preços dos adubos, colocou o lucro dessas empresas em níveis estratosféricos, níveis muito altos do comparativo com o histórico. Então, essa retração, claro que uma retração de 80%, como no caso da empresa canadense, é um valor muito significativo. Mas ela é reflexo também de lucros muito elevados que as empresas tiveram naquele momento de preços mais inflados, né, no mercado de fertilizantes. No caso das empresas de máquinas, por exemplo, nós também tivemos um cenário de inflacionamento e margens mais agressivas ao longo de 2021, 2022 e início de 2023. Então, a gente está vivendo um rebote de um período de vacas gordas, assim, né? E agora esses números começam a piorar. Essa crise, eu sempre gosto de trazer uma vinculação também com o momento da política monetária, né? Quando a gente teve o começo das elevações de juros em 2023 nos Estados Unidos, foi ali que os preços das commodities começaram a sua desvalorização. Um fator fora do nosso mercado que começou a afetar diretamente os nossos preços. Se lembrarmos bem, a partir de maio de 2022 é que a gente saiu dos picos de preços que tivemos logo após a colheita de 22 e começamos nesse cenário de queda que foi se aprofundando depois com safras positivas nos Estados Unidos, no Brasil, né, apesar das quebras da Argentina. Então, a política monetária também influenciou todo esse cenário. Então, essa crise ela está chegando mais recentemente ao produtor, mas para as empresas eu vejo que ela é muito mais um rebote de um ponto muito favorável para elas ao longo de 21, 22. Mas certamente preocupa. Realmente o setor está muito pressionado nesse momento, vai ter dificuldades. A gente deve ter alguns planos saindo aí, planos governamentais de apoio, e realmente o produtor vai precisar disso nesse momento. Muito difícil contar com planos governamentais, mas tem alguns momentos que é necessário. Tá certo, Cristiano Palavra. Obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. Valeu, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos com o Cristiano Palavra, o mercado da soja, a crise, os impactos no setor do agronegócio de uma maneira geral. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos trazer os números da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo em relação ao agronegócio paulista. Vamos falar também de milho e muito mais. Eu volto já. E a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo publicou recentemente, com base nos dados divulgados pela Conab no seu 5º levantamento de safra, como é que vem a produção paulista. É o que nós vamos conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. De acordo com o novo levantamento, a safra paulista de grãos para o ciclo 23-24 está estimada em 10.260.000 toneladas, que representa um recuo de 10,5% em comparação com a safra passada. O impacto das adversidades climáticas sobre as lavouras de grãos do estado é apontado como a principal razão
desse resultado negativo. Ainda conforme o relatório, a área plantada neste ciclo é praticamente a mesma da safra passada, de 2.600.000 hectares, com queda de produtividade, atualmente avaliada em 3.922 quilos por hectare. Dentre os grãos de verão, apenas 3 apresentam projeção de alta na produção: arroz, feijão primeira safra e sorgo. Outros produtos se destacam por variações negativas na produção, como soja, algodão e milho. O relatório completo, com análise dos números de diversas culturas e as explicações sobre as variações, está disponível em faespsenar.com.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Falamos agora de clima aqui no Agricultura BR, porque a chuva tem ajudado a produção de café em Minas Gerais, atrapalhado a colheita da soja no Mato Grosso. E você vai saber como é que fica a previsão para todo o país agora com a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que nos acompanham. Nesses próximos dias, a gente pode esperar ainda que a chuva seja persistente em áreas do interior de Minas Gerais. Inclusive, de acordo com o CPEA, esse tempo chuvoso na área de café está favorecendo as lavouras do Brasil. Em contrapartida, em Mato Grosso, a colheita da safra de soja alcançou 65% da área prevista e os produtores ainda estão em alerta em função das condições climáticas. Por conta dessa chuva que acontece de maneira frequente, o ritmo de colheita pode diminuir em áreas do Mato Piba, norte de Goiás e do estado mato-grossense, com altíssimos volumes acumulados. Outro destaque é que no Rio Grande do Sul, as altas temperaturas resultaram na queima de várias melancias, enquanto outras sofreram perdas por qualidade mesmo. Com isso, o preço da fruta disparou por conta dessa escassez, pelo menos ali no estado. E ainda falando do sul do país, a chuva vai cair de maneira muito irregular, com volume acumulado não tão alto, com predomínio de sol também, assim a gente vê também em Mato Grosso do Sul. Então vamos manter aquela condição de alerta para milho e soja em áreas do interior gaúcho e o estado sul-mato-grossense. Falando do norte do Brasil, também vai ter chuva muito irregular. O único estado que recebe pancadas expressivas é o Tocantins, aquela região ali do Mato Piba, que tem a reposição hídrica no solo. Na próxima semana, a chuva já diminui bem em todo o país, mas volta a acontecer no norte. Volumes podem chegar na casa dos 150 milímetros e a gente pode ver isso também no sul do Brasil. A chuva pode acumular entre 50 e 100 milímetros no interior do estado gaúcho, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, neste momento a chuva para o produtor rural interrompe ali a atividade de colheita ou qualquer tipo de trabalho em campo, só que é bem-vinda para aqueles produtores que ainda precisam de umidade para o final da safra. Então, quem estiver com lavouras mais tardias de soja, de milho verão, devem ser beneficiados e principalmente o milho safrinha também. Entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no interior de Minas Gerais, áreas ali no interior da Bahia, mal deve chover e as temperaturas continuarão elevadas. Os produtores podem ali ficar em atenção. Em Mato Grosso do Sul, ainda não vai ter altos volumes acumulados. Fabiano, por hoje é isso. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júlia Marques. Uma boa tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR fala de milho e a semeadura do cereal em segunda safra ultrapassou a marca de 60%. É o que você acompanha conosco agora em relação ao mercado. Você acompanha o mercado futuro da B3 e nós temos milhos, uma sequência de sessões, vem caindo mais uma vez. Nós temos alguma volatilidade, mas com tendência negativa para o cereal. Posição de março vem a R$ 64,20 a saca, queda de 0,30%. Maio, R$ 64,09 a saca, queda de 0,99%. Julho, negociado com queda de 0,53%, R$ 63,96 a saca. Setembro, R$ 64,04 a saca. É o que nós temos com queda de 0,48% para o milho na B3.
E de acordo com a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e também o CPEA, em um levantamento que traz os números do que aconteceu em 2023 em relação à produção de sêmen bovino, nós tivemos um recuo de 22% na produção se comparado a 2022, totalizando 19.431.000 doses coletadas no Brasil. Você vai acompanhar agora os detalhes deste levantamento do CPEA e da ASBIA em relação ao que acontece com o mercado de sêmen. Como eu disse, a produção de 19.430.000 doses vem com queda de 22%. A importação também reduziu para 5.030.000 doses, com queda de 21,7%. Aqui eu destaco que os números, com exceção de onde está escrito bovino de corte, são números gerais, tanto para a bovinocultura de corte quanto para a bovinocultura de leite. As vendas totais de sêmen totalizaram 22.490.000 doses, recuou 3%. Então, quando você faz o comparativo, eu vou pedir para o nosso telespectador prestar atenção nesses números, a produção caiu 22%, mas a venda só caiu 3%. Significa que nós temos menor quantidade de produto no mercado também. Esse é um fator importante para que o produtor rural observe. Quando se considera apenas bovinos de corte, são 18.030.000 doses que foram utilizadas, comercializadas no último ano, com queda de 5%. Já as exportações, praticamente estável, com 870.000 doses que foram exportadas, que foram colocadas em mercados no exterior, queda de 1% apenas. Para falar a respeito de como que o mercado se comportou e também o que esperar de 2024, nós conversamos com o Gabriel Borges, ele que é leiloeiro rural, é um dos maiores especialistas em venda de sêmen de bovinos no país, que respondeu a esses questionamentos. Gabriel. Olá, Fabiano. Satisfação estar aqui com você. E realmente, os dados da ASBIA saíram. Nós tivemos aí uma diminuição de produção, porém de comercialização não e também de preço não. O que tem acontecido muito aqui nos programas de venda de sêmen é a gente atrelar a venda de grandes volumes a preços mais interessantes para o comprador. Mas em relação ao preço normal, não houve diminuição de preço não. Para o mercado de 2024, a gente acredita, já baseando nos números que nós temos aqui de janeiro e de fevereiro de 2024, 2 meses que começaram aí bombando na comercialização de sêmen, é todo mundo preparando para um ano que eu entendo como sendo um ciclo virtuoso. Nós vamos ter aí, talvez, a colheita do bezerro que vai ser remunerado de uma forma melhor, então todo mundo apostando muito numa IATF aí mais competente. E o mercado sempre trazendo grandes oportunidades. Isso é interessante a gente sempre destacar, né? Nós tivemos aí tanto de taurinos quanto de zebuínos, tanto de corte quanto de leite, nós tivemos aí uma regularidade nas suas vendas. Então acredito que para 2024 o céu está de brigadeiro e vamos trabalhar porque, meu amigo, o agronegócio não para, né? E a ATF também não. Vamos produzir. Está aí o Gabriel Borges e tem sido uma solução técnica, tecnológica extremamente importante para o pecuarista, trazendo redução de custos, principalmente para a produção de animais de corte. Você acompanha conosco agora como é que vem as cotações de mercado para o boi gordo. Na sequência, você vai ter aqui no Agricultura BR informações do mercado do café. Eu vou conversar ao vivo com Haroldo Bonfá sobre essa volatilidade toda no mercado do café. Chove em Minas, preço cai, o que vem acontecendo neste momento em relação ao café, daqui a pouco, após o intervalo comercial. O assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. Vamos falar de café arábica, de café robusta. E para falar sobre esses temas, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá.
que participa aqui do Agricultura BR. Bonfá, obrigado pela sua participação, sempre um prazer enorme conversar contigo. Vou começar perguntando sobre o Arábica e eu vou perguntar para você, assim, de maneira bem direta, como é que você está avaliando o mercado de Arábica, que tem uma volatilidade bastante influente, né, no mercado? Como é que você está classificando os momentos agora do café Arábica, situação internacional e aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, realmente o café sempre dá assunto, né? Tanto para cima como para baixo. Essas notícias recentes de chuvas, que são normais nessa época do ano, em todo o Brasil, ajudou demais a estimativa de que a gente possa ter uma safra 24-25 um pouquinho melhor do que o mercado estava prevendo. Os números ainda são muito díspares entre, por exemplo, Conab e o que o mercado está falando. Nós estamos falando aí, uma grande casa ontem soltou um número de 67 milhões. Porém, o nível de exportação total do Brasil está muito alto, se estima aí por volta de 45 milhões, que terminando agora em junho 23, ou seja, 24, é muita coisa, ou seja, precisa ter muito café. Mas o mercado está sofrendo com isso. Haroldo, quando a gente fala de muito café, como que está a disponibilidade de café hoje para o mercado? E aí eu vou até traçar um paralelo com alguns países, mas principalmente Estados Unidos, sobre qualquer cultura que eles trabalhem, eles sempre têm um levantamento que mostra o seguinte: o quanto de café, ou quanto daquele produto, melhor dizendo, está armazenado, quanto está armazenado nas fazendas, quanto que está armazenado em empresas, cooperativas, associações e assim por diante. O que a gente tem hoje de disponibilidade de café nesse sentido? Bom, primeiro, faz anos que a Conab não disponibiliza mais o estoque de passagem. É uma pena, por mais que não seja fidedigno, é importante a gente ter uma referência. Segundo, as pessoas reportaram, sim, que tinha bastante café disponível no começo do final da safra, vamos falar assim, né? E que hoje, agora, nós já estamos chegando no finalzinho da entre-safra. A partir agora de abril, maio, começa a colher já o nosso Conilon, e aí, junho, já começa a colher o Arábica. Se estima mais ou menos que foram comercializadas 80% de toda a safra colhida em 23. Ou seja, tem sim café. O mês de fevereiro foi um mês muito atípico em termos de... nós tivemos aí carnaval, tivemos aí problemas logísticos, e com isso vai afetar, sim, os nossos volumes de exportação. Mas devemos cumprir todo o combinado, e o nosso volume de exportação até o ano nosso cafeeiro, que termina agora em junho, deve ser muito bom. Muito bem, Bonfá. Bonfá, quando a gente fala dessa capacidade, vou até insistir um pouquinho nessa situação, produtor rural brasileiro, de uma maneira geral, o que ele tem capacidade de armazenar, por exemplo, de ter animais por hectare, o quanto que o Brasil tem de capacidade estática para armazenar grãos, soja, milho, etc., que chega ali em pouco a mais de 50%, o quanto que o produtor de café, o cafeicultor, tem hoje de capacidade de armazenar por si próprio nas fazendas a sua produção. A qual porcentagem chegaria? Temos algum número parecido com esse? Olha, eu não tenho um número final disso, mas com todos os produtores que eu converso, que são bastante, de vários lugares, etc., primeiro, eles estão super organizados. Ou seja, o café é armazenado, é contado de uma maneira que passe qualquer inspeção e é suficiente para a colheita dele. Quando não é, ele utiliza as cooperativas, que também são extremamente capacitadas para fazer isso. Não vejo o armazenamento como um problema logístico para o café. É muito mais uma questão de preço e disponibilidade, por exemplo, de navios, ou o mercado lá fora de absorver esse café. Claro que existe um planejamento durante o ano todo, uma vez que você só colhe uma vez por ano.
Então, você tem que se programar para que se prepare o café, se organize e tenha toda essa cadeia logística para fazer chegar ao consumidor final. Não vejo, como eu já disse, um problema nosso. E, se for o caso, é muito fácil você levantar um galpão, levantar esses galpões infláveis, caso tenha uma super safra. Mas como você já acompanha isso durante todo o ano, você já tem uma previsão de como vai ser a sua colheita, então, e ele, o nosso produtor, está extremamente tecnificado, ele saberia se organizar e ter certeza de que o nosso café está bem preparado e bem armazenado. Como que esse produtor de café tem comercializado? Tem usado mercado a termo, vendeu mais as safras? Pelo que você está dizendo, o produtor de café, se ele precisar esperar o preço melhorar um pouco, ele tem condições. É claro que as contas vão continuar vindo, então ele vai ter que vender alguma coisa, mas ele teria como segurar parte da sua produção para negociar num momento mais favorável? Com certeza. Tem vários mecanismos, você pode fazer proteções futuras, tanto em bolsa, você pode fazer proteções físicas, você pode, por exemplo, se você tiver alguma dificuldade, se utilizar das cooperativas, nesse sentido. Os grandes bancos, as grandes casas de trading também se organizam para isso, elas não armazenam o café, né? Mas elas ensinam como fazer, ensinam como se proteger para que a venda futura tenha sucesso de acordo com aquilo que se planejou. É necessário, inclusive, você ter esse provisionamento, por exemplo, do dólar, né? Essa organização, esse ano está muito mais fácil, como o ano também, uma vez que o dólar está bem lateralizado por volta aí de 5. Mas toda essa logística e essa organização financeira pode ser feita, e ele sabe como fazer, e quando não sabe, ele contrata, se organiza para ter essa proteção, para evitar, sim, problemas futuros e cumprir aquilo que foi acordado, que é importantíssimo para as negociações, tanto internamente como externamente. Tá certo, vou mudar agora um pouco para o café Robusta. Bom, Fá, Robusta também continua com um fator muito positivo, muito consolidado em relação ao Robusta, mas também teve algumas alternâncias sendo apresentadas nesses últimos dias. Como é que vem esse mercado internacional? Bom, importantíssimo você tocar nesse assunto, porque o Robusta lá fora, nas bolsas, chegou ao seu máximo histórico, né? Isso foi um fato importantíssimo, mostrando a valorização e a importância de você ter essa comercialização e nesse volume tão alto como a gente tem do café Conilon ou Robusta. O que é importante nisso, e um dos fatores que explica essa leve queda que houve agora recentemente, foram os números muito fortes das exportações do Vietnã para o mês de janeiro. É um número mais ou menos 3.900.000 sacas só no mês de janeiro, né? Esse é um número assim importantíssimo. Tem algumas explicações, eles sabendo que iam ter o feriado de fevereiro, que é o Ano Novo Lunar Chinês, que eles ficam 10 dias parados no Vietnã, eles anteciparam todo o seu embarque. Esse embarque ele é importantíssimo, porém ele teve problema de logística para atingir seus principais mercados, sejam ele a Europa, seja ele os Estados Unidos. Por quê? Porque com o problema dos ataques terroristas no Mar Vermelho, eles tiveram que descer pela África para passar o café, toda a logística deles. Isso encareceu o frete e houve uma demora no trânsito, na viagem desse café. E tudo isso impactou em preço, impactou em logística, e por isso eles anteciparam e fizeram esse número tão importante de quase 4 milhões.
Se você multiplicar isso, por exemplo, por 10 meses, né, daria 40 milhões. E eles colhem 28 milhões. Ou seja, eles represaram e provavelmente o mês de fevereiro deve ser baixíssimo dentro desse conceito. Tudo isso pressionou o preço tanto lá fora. Aqui no Brasil, ele andou meio de lado, acima de 840, 860 reais a saca do Conilon, e isso foi ótimo para o produtor. Ainda mais agora, como eu já disse, nós devemos estar começando a colher final de abril, começo de maio, as primeiras sacas de Conilon. Isso eu estou falando no Espírito Santo. Rondônia antecipa pelo menos uns 15, 20 dias. Tá certo, Haroldo Bonfá. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Fabiano, sempre um prazer poder participar e colaborar aí com vocês. Muito trabalho pela frente, sucesso. Um grande abraço. Grande abraço, sucesso, Haroldo Bonfá. Por aqui a gente segue falando de café e agora nós vamos dar uma olhada nesses números que nós comentamos agora. Você acompanha comigo como é que vem café arábica negociado em Nova York. Posições em curto prazo aqui, olha só, né? Temos ali a tal volatilidade. Um dia ganha 2, outro dia perde 2. Então temos aqui março a $1,94 a libra peso, queda de 2,19%. Maio, $1,83 mais 40 a libra peso, perde 2,49%. Julho tem queda de 2,30% a $1,82 mais 35 a libra peso. Setembro é sempre um contrato importante aqui para o Brasil. Boa parte da safra brasileira é precificada nessa posição. $1,82 mais 15 a libra peso, queda de 2,25%. Números da plataforma Ice Filters na Bolsa de Nova York. Seguimos falando de café, mercado futuro, agora do Robusta, negociado na Bolsa de Londres, plataforma Life. Você tem os valores aqui negociados em tonelada e dólar. E tem queda também. Março, $3.175 a tonelada, com queda de 2,36%. Maio, $3.106 tonelada, queda de 2,23%. Julho, $3.049 a tonelada, queda de 2,02%. E setembro, $2.991 a tonelada, com queda de 1,96%. São os números do café Robusta na Bolsa de Londres. Vamos falar agora da safra de algodão, campanha 2023-2024. Semeadura no Brasil está aí entre 50 e 80 dias e tem uma expectativa de uma produtividade um pouco melhor. A questão são os preços que estão também deprimidos. Quem fala sobre como que está o monitoramento das áreas de cultivo é a repórter Kylie Rodrigues. Semeado mais cedo na grande maioria, as lavouras de algodão estão com cerca de 50 a 80 dias de implantadas, com bom desempenho de desenvolvimento. Esse ano é um ano em que a safra brasileira, de modo geral, foi semeada um pouco mais cedo. Nós temos também uma área um pouco maior com relação ao algodão verão, comparado a anos anteriores. Então, sem sombra de dúvida, esse é um ponto importante que provavelmente nós vamos ter uma colheita aí mais cedo em determinadas regiões, mas ainda o produtor ainda semeou o algodão em grande parte do Brasil até o mês de janeiro. A partir de agora, o cuidado tem que ser redobrado com as pragas que podem ocorrer nas lavouras de algodão. Entre as principais está a mosca branca, o bicudo e o ácaro, que ataca os ponteiros das plantas novas. Esse ano, na implantação também, a gente pôde observar a questão do trips. É muito importante a gente destacar a importância do controle inicial dessa praga, uma praga inicial muito importante para a cultura.
E aí a mosca branca atacando inicialmente, os devidos cuidados, principalmente com o início da infestação, quebrar o ciclo da praga, fazem toda uma diferença. De acordo com o pesquisador, um ano de ocorrência de El Niño contribui ainda mais com as pragas e doenças. Então é um ponto salutar. E para ainda lembrar, o produtor, nós temos a quebra de tecnologia, a Spodoptera. Devemos destacar principalmente a Spodoptera furtiperda, mas a Helicoverpa também presente. Então uma quebra de biotecnologia, fator resistência é um ponto importante para um ano como esse. E praga com um ciclo um pouco mais rápido, maiores infestações. Então há uma necessidade do produtor se atentar melhor no monitoramento para que ele não venha perder e venha garantir a produtividade dessas lavouras que se apresentam em bom desenvolvimento. A cultura do algodoeiro é uma das principais commodities brasileiras. Os produtores seguem confiantes na safra atual. Sem sombra de dúvida, boas rentabilidades, que a cultura do algodoeiro, entre as demais culturas, é uma das que mais promete. Então, sem sombra de dúvida, a cultura merece uma atenção, merece um cuidado e estamos na fase. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E Rio Verde, em Goiás, será palco da Tecnoshow 2024, mais uma edição entre os dias 8 e 12 de abril deste ano. A expectativa é de uma grande movimentação em relação aos negócios e você vai saber um pouco mais a respeito do que a feira vai apresentar na reportagem de Ana Paula Bellini. A área de 170 hectares se prepara para receber as novas tecnologias e novidades do setor do agronegócio. Este ano, a Tecnoshow recebeu novos investimentos e será ampliada. Essa feira, que ela é tão importante, não só para Rio Verde, mas para o estado de Goiás, para o Brasil, e também para muitos países que vêm nos visitar. Então, ela tem um foco realmente diversificado, que atende a diversidade da agricultura e da pecuária em todos os sentidos, e também na construção civil, que estará presente aqui, até a aeronave teremos aqui de pulverização esse ano. Então tem muita coisa que vai acontecer diferenciado esse ano. A gente tem uma programação e uma organização o ano inteiro para melhorar as condições da feira. O que nós esperamos desse evento do Tecnoshow, embora a diversidade é muito grande de um ano para o outro, tanto nos preços da commodity como na produtividade, que afeta o investimento do produtor, a gente espera realmente a presença, porque o empresário ele vem para vender e mostrar suas novas tecnologias. Então os espaços estão todos tomados, as empresas todas confirmadas, de todas as áreas. Toda a feira já foi vendida para os expositores. Ao todo serão 650 estandes e pouco menos de 2 meses para o início do evento, a montagem já começa a ser feita no Centro Tecnológico. Alguns expositores já estão plantando algumas culturas para testar as novas tecnologias do setor. Em 2023, a Tecnoshow movimentou 11 bilhões de reais e recebeu 138 mil visitantes durante os 5 dias de evento. A expectativa da organização é superar o valor comercializado no último ano. De Rio Verde, Goiás, Ana Paula Bellini. E o clima quente e a umidade elevada desta época do ano proporciona a aparição do ácaro da falsa ferrugem, o que é um dos maiores problemas enfrentados pela citricultura. O combate e o controle você vai saber um pouco mais agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. O ácaro da falsa ferrugem é considerado uma das principais pragas da citricultura e acomete todas as variedades de citros, como laranja doce, tangerinas, limões e limas ácidas.
A infestação nos pomares ocorre durante o ano todo, porém atinge as maiores populações nos períodos de alta temperatura e elevada umidade. No sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, no qual nós temos um grande parque citrícola, a ocorrência do ácaro da falsa ferrugem dos citros em altas populações é principalmente nos meses de janeiro até junho, onde nós temos elevada umidade e elevada temperatura. O ácaro da falsa ferrugem é encontrado principalmente em folhas, ramos e em frutos jovens. E sua disseminação é feita pelo vento. O grande problema é que as infestações reduzem a capacidade da planta de fazer fotossíntese. E isso impacta diretamente na qualidade e na produtividade do pomar. Nos frutos, nós vamos observar manchas escuras, devido à alimentação do ácaro, provoca esse escurecimento da casca, de aspecto ferrugíneo, que dá o nome popular do ácaro, e inclusive a gente pode observar pequenas rachaduras causadas pela alimentação do ácaro. Nas folhas, nós observamos manchas irregulares, também de coloração escura, e nos ramos, os sintomas são mais difíceis de serem observados. Porém, o maior impacto do ácaro é justamente sobre os frutos, no qual esses perdem valor comercial ou muitas vezes não podem ser comercializados devido a essa coloração escura. Também a gente observa um impacto na qualidade do fruto, pode ter alteração, por exemplo, das características do suco que vai ser produzido. Então tem toda uma alteração aí em termos de qualidade do fruto e também perda de produtividade, porque o ácaro pode provocar queda de frutos ao longo do ano. O professor ressalta que nos períodos mais chuvosos e quentes do ano, o citricultor deve ficar ainda mais atento para evitar os grandes prejuízos causados pela praga, pois o nível de dano econômico estimado em frutos de laranja é de 70 a 80 ácaros por centímetro quadrado de fruto. De acordo com Daniel, o monitoramento do ácaro deve ser realizado periodicamente. O controle do ácaro da falsa ferrugem nem sempre é uma tarefa fácil. Exige o monitoramento constante das populações no pomar. O monitoramento é feito geralmente a cada 15 dias, com lupas de bolso para verificar o nível populacional do ácaro ali no pomar. E quando detectado uma população elevada, o produtor geralmente utiliza o controle químico, utiliza aplicações, pulverizações de produtos de defensivos agrícolas. E atualmente, os produtos ou defensivos agrícolas mais utilizados no controle do ácaro da falsa ferrugem têm sido os produtos à base de enxofre e abamectina. O controle biológico está em desenvolvimento, tanto nas instituições de pesquisa, pelas empresas. Existem produtos que estão aí em fase de desenvolvimento para que no futuro possam ser utilizados no controle biológico do ácaro da falsa ferrugem dos citros. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Nós vamos voltar amanhã, sabe por quê? Porque na sequência, daqui a pouquinho, daqui a uns 30 minutos, nós vamos ter mais um grande evento aqui pelo Canal do Boi, leilão de gado de corte, animais para cria, recria e engorda, direto do interior de Minas Gerais. Você vai ter essa oportunidade por volta das 14 horas, leilão começando e você com essa grande oportunidade de realizar bons negócios. Então, com isso, voltamos amanhã em todas as nossas edições. A todos uma ótima tarde, bons negócios e até amanhã.